O orgulho da santidade matou Jesus. Jesus fala com seus discípulos que as autoridades religiosas, os sacerdotes, iriam prendê-lo. E não só prendê-lo, como também humilhar, cuspindo nele, maltratando ele e levando-o para ser condenado à morte. Se você é um estudioso dos evangelhos, você vai perceber que sempre houve uma tensão entre os ensinamentos de Jesus com os ensinamentos dos fariseus e religiosos de sua época. E Jesus não poupou palavras quando o assunto era quebrar e moer o orgulho dos religiosos de sua época. Entretanto, quanto mais isto acontecia, maior era o número daqueles que se uniam para encurralar Jesus, para pegar Jesus. Tanto isto é notório, que você conhece a história de quando uma mulher é pega em flagrante adultério, e segundo a lei daqueles dias, esse flagrante fazia com que esta mulher fosse penalizada, sendo morta por pedradas. E estes religiosos da época trazem essa mulher até Jesus, e eles dizem: ela foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que ela deve morrer apedrejada. E você, o que nos diz? Quem conhece a história sabe que Jesus se agacha e começa a escrever na areia. E de repente ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O orgulho da santidade queria matar aquela mulher, mas a humildade do Cordeiro trouxe graça e misericórdia sobre a vida daquela mulher. E você conhece a história que cada um daqueles homens soltaram as pedras e se retiraram, porque tomaram consciência que eram tão pecadores quanto aquela mulher. E nesse sentido está agora Jesus falando com seus discípulos o que está por vir, o que vai acontecer com ele, e como o orgulho da santidade vai levá-lo à morte. E aí, quanto menos se espera, dois desses discípulos já estavam picados por este mal chamado orgulho. Por que picados por esse mal chamado orgulho? Jesus está trazendo clareza de que, como um cordeiro, como profetizado pelo profeta Isaías, ele vai para o matadouro e vai morrer. Só que dois dos discípulos diz bem assim: Senhor, nós queremos te fazer um pedido e o Senhor tem que responder esse pedido. Que petulância, né? É tipo assim: Senhor, nós queremos um cheque assinado em branco e o Senhor vai assinar esse cheque para nós. E o pedido é este: na sua glória, eu, João, e eu, Tiago, vamos sentar um à direita e um à esquerda do Senhor. E Jesus traz eles de volta para o lugar que eles precisavam voltar. Ele diz:
Vocês estão preparados para beber do cálice que eu vou morrer? Vocês estão preparados para suportar o batismo que eu serei batizado? Jesus está questionando: vocês serão capazes de suportar uma cruz? Vocês serão capazes de suportar uma coroa de espinhos? Vocês serão capazes de suportar o cuspe que eu acabei de mencionar, que eu vou receber, a humilhação que vou receber, a morte que vou morrer? E pasme, a resposta é: sim, podemos. Repita isso: todo orgulhoso é arrogante e prepotente, acha que pode o que não pode. Você conhece a história. Quando Jesus é preso, todos fogem. Pedro, que havia dito: estou preparado para morrer e ser preso pelo Senhor, antes do galo cantar, negou conhecer Jesus 3 vezes. Judas, vocês conhecem a história. Ainda com um beijo, sinalizou quem era Jesus para que ele fosse preso, depois de vendê-lo por 30 moedas de prata. Então, neste contexto, Jesus diz o seguinte: quer ser o maior, seja aquele a quem serve. Quer ser o mais importante, seja servo de todos, seja escravo de todos. O que Jesus começa a fazer? Moer o orgulho. E aqui, gente, repita isso: a verdade é esta: o orgulho tem que morrer. Vamos lá: o orgulho tem que morrer, ou nada do céu poderá viver em mim. Ou o orgulho morre, ou nada do céu tem vida permanente em você. Ou o orgulho morre, ou as coisas mais lindas do céu serão sufocadas e mortas dentro de você. E não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa quantos anos fazem que você tem uma carteirinha de membro, não importa quantos anos fazem que você já se batizou. Digo isso porque os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Os discípulos viram Jesus ressuscitar os mortos, viram Jesus dar vista aos cegos, viram Jesus multiplicar pães e peixes, foram ensinados dia após dia por 3 anos diretamente por Jesus, receberam o melhor que ele podia dar no treinamento mais eficaz que já houve na face da terra. E mesmo assim, o orgulho da santidade picou eles. Quem está entendendo isso? O livro Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray, fala algo que chocou meu coração. Ele diz o seguinte: você tem dentro de si uma medida de orgulho, e essa medida de orgulho dentro de você é a medida de anjos caídos dentro de você. Como também a medida da humildade que há em você
é a medida do Cordeiro de Deus dentro de você. Então preste atenção. A intensidade do orgulho no ser humano é a intensidade da influência de demônios que um dia foram anjos, que vão influenciar a sua vida, os seus comportamentos, as suas escolhas e como você se posiciona na vida. Até mesmo como você se relaciona com a igreja de Cristo. Mas ele diz que a intensidade da humildade é a intensidade do Cordeiro de Deus operando em cada um de nós. E sabe o que é interessante? Jesus, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde do quê? Humilde do quê? De coração. Mateus 11, verso 29. Então preste atenção. Nessa noite, não olhe para o orgulho como um temperamento inconveniente que visita a tua vida. Não olhe também para a humildade apenas como uma virtude conveniente que você pode ter na sua vida. E por que eu digo isto? Porque um é morte e o outro é vida. Um é totalmente diabólico e o outro é totalmente celestial. Orgulho não é apenas uma manifestação inconveniente que acontece na vida do homem e da mulher, assim como a humildade não é apenas um momento conveniente que acontece na sua vida. Orgulho é morte, humildade é vida. Orgulho é diabólico, humildade é celestial. Você pode repetir isso? Humildade é celestial. A Bíblia fundamenta isso. Provérbios, capítulo 16, o verso 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Não existe queda, não existe destruição, não existe nada de ruim que já aconteceu na sua vida que não veio do orgulho. Toda queda, todo fracasso é antecedido por uma dose de orgulho que ocupa o coração do homem. A palavra de Deus também nos diz, Tiago capítulo 4, verso 6, que Deus se opõe aos orgulhosos. A Bíblia diz: mas Ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você quer Deus jogando de qual lado na sua vida? Como aquele que se opõe a você, ou como aquele que dá graça a você? Se você não quer Deus como opositor, tem que diminuir a intensidade do orgulho. E se você quer a graça, o favor de Deus agir em você, tem que aumentar a intensidade da humildade em você. Repita isso: quanto mais santo, mais humilde eu sou. Amém? Todas as desgraças que existem no cenário mundial hoje, todas as guerras, todos os derramamentos de sangue entre as nações, todo o egoísmo, todo o sofrimento, toda a ambição, toda a inveja, todos os corações partidos neste mundo,
tem uma relação com esse orgulho maldito. O mal não pode ter início a não ser pelo orgulho, e não pode ter fim a não ser pela humildade. Quem quer colocar um fim no que há de mal no mundo, potencialize a humildade no seu coração. Então, nesta noite, eu quero te convidar a abrir o coração para talvez enxergar o que você não gostaria de enxergar dentro de si mesmo. Mas se enxergar, vai ser bom. Porque se existe algo que nós somos cegos, é para o nosso próprio orgulho. Se existe algo que nós não conseguimos enxergar sozinhos, é o orgulho que opera dentro de nós. Então repita isso: todo orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. Quer ver? Quem aqui tem problema com orgulho? Interessante. 30% só da igreja. Os outros 70% têm muito problema com orgulho. Porque o orgulhoso é cego para o seu próprio orgulho. E você vai entender isto hoje. Então, em primeiro lugar, gente, o orgulho da santidade mata o Cordeiro de Deus em nós. Você pode dizer isso? O orgulho da santidade. Mais forte, vamos lá. O orgulho da santidade mata o Cordeiro de Deus dentro de mim. Assim como já lá na época de Jesus, o orgulho da santidade matou Jesus na cruz, o orgulho da santidade hoje mata Jesus dentro de você. E eu vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Vocês me permitem? Então pega a sua Bíblia e abra em Lucas capítulo 18. Vamos ler o verso 9 ao 14. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim: e alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Para quem que Jesus está contando essa parábola? Para quem? Para aqueles que desprezavam os outros e confiavam na sua própria justiça. E veja o que Jesus diz: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu estava na igreja? Estava. Mas o orgulho matou o que era mais sublime que poderia haver na vida dele, que é a beleza da santidade expressa na humildade. O orgulho da santidade fez ele olhar superior àquele pecador. O orgulho da santidade fez ele julgar aquele pecador. O orgulho da santidade fez ele se gabar do que ele fazia de certinho no tempo, em detrimento daquele que não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O orgulho da santidade parece inofensivo, mas é algo que acontece de forma sorrateira, porque a pessoa pode até começar no espírito, mas acaba na carne, e daqui a pouco a manifestação do orgulho é que está direcionando, é que está coordenando, é que está determinando a vida que essa pessoa leva. Começou na igreja, no espírito, mas daqui a pouco o orgulho da santidade leva essa pessoa para a carne, e na carne você julga o outro, na carne você menospreza o outro, na carne você se acha melhor que o outro, na carne você condena o outro, na carne você separa o joio do trigo, na carne você diz quem é bode e quem é ovelha, na carne você faz o que Jesus nunca mandou você fazer, mas você faz porque acha que é santo, você faz porque acha que pode, mas ei, você ainda não bebeu do cálice da cruz, você ainda não recebeu o batismo da cruz, e você não tem o direito de condenar quem por Cristo na cruz deu a vida. Você não tem o direito de condenar quem Cristo na cruz morreu para o perdão de seus pecados. E acredite, não suponha que esse lugar à direita ou à esquerda é seu, na tua relação com Deus, porque o orgulho da santidade faz com que você pense que você é mais íntimo que Deus, mais íntimo que seu irmão em relação a Deus. Tiago e João achou que era dentre os outros, ninguém chega perto da gente. E tem gente que se reveste de uma espiritualidade tão distorcida que ele acha que é melhor que outros na relação com Jesus, acha que ouve mais Jesus do que os outros, acha que entende mais Jesus que os outros. Você já viu gente assim por aí? Aqui não tem, mas por aí tem, não tem? Na internet às vezes tem, né? Mas não. Mas veja bem, entenda isso que eu vou lhe dizer, e receba com muito carinho e amor no teu coração. Dá uma cutucadinha e fala: recebe com amor, irmão. Fala mais uma vez: recebe com amor, por favor. Ei, a sua humildade diante de Deus não vale nada se não é demonstrada e provada diante dos homens. Por que eu digo isso?
O tamanho da sua humildade na intimidade com Deus é revelada na proporção que você serve o outro, na proporção que você ministra ao outro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que vocês devem preferir em honra uns aos outros. Romanos 12, verso 10. Ele diz mais, Romanos 12, verso 16: em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Romanos 12, 16, ele diz: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A humildade que você tem diante de Deus se revela na forma que você vive com seu irmão, na forma que você se relaciona com seu irmão, na forma que você lava os pés do seu irmão, na forma que você vive o corpo de Cristo com seu irmão. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta, verso 4 e 5, ele diz que o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não procura os seus interesses próprios, o amor não se exaspera. E ele vai além quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 13 e também o 26, ele diz bem assim: sede servos uns dos outros pelo amor. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ao escrever aos Efésios, ele aprofunda um pouco mais. Ele diz bem assim, capítulo 4, verso 2: andeis com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E quando ele escreve aos Filipenses, ele diz bem assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Fala aí, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aos Colossenses, capítulo 3, verso 12 e 13, ele diz: revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. O que ele está dizendo? Ministra uns aos outros, vive uns aos outros, só quem tem o Cordeiro de Deus vivo dentro de si. E só não vive uns aos outros quem, através do orgulho, tem demônios caídos dentro de si. Dá um chutinho na canela quem está do lado e pergunta: você está entendendo isso? É para chutar, chuta aí, pode chutar. Depois manda me chutar aqui se não gostou. Então veja bem, se o Cordeiro de Deus está morto em você, é possível ter uma religiosidade enérgica, ativa, enquanto que a humildade ainda é tristemente ausente dentro de você. A sua religiosidade não expressa humildade. Você pode ser um religioso ativo, um religioso atuante, pode até falar em línguas, pode até profetizar, pode ser do manto, como diz alguns, e ainda assim ter a humildade tristemente ausente dentro de si. Só que não para nisso.
humildade diante de Deus não é nada se ela não é confirmada na forma que você se relaciona com aqueles com quem você diz ter a mesma fé em Cristo Jesus. Porque é um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então fala para quem está do seu lado: você tem que me suportar, irmão. E aí pode dizer: é claro, se tem um cordeiro vivo dentro de você. Mas se o cordeiro morreu, anjos caídos é que vão expressar os seus comportamentos, as suas escolhas, as suas decisões, através da manifestação do orgulho. Pastor, que heresia é essa? De onde que anjo caído é orgulho? É simples, Isaías 14:13. Fica claro que o orgulho transformou anjos em demônios. O texto diz: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Sabe o que é interessante? Lúcifer, que quis exaltar um trono acima de Deus, com este orgulho, foi transformado em demônio. Não só ele, como uma terça parte do céu. E agora, o que o Tiago e João estão querendo com Jesus? O trono. No mínimo, um à direita e outro à esquerda. Mas quando os outros descobrem, o pau quebra. Mas não porque eles ficaram chocados com o que o Tiago e João pediu. É porque eles achou desleal eles pedir isso sozinho lá e não considerar os demais para ver quem poderia ser merecedor desse trono. E isso é fato, porque na ceia eles brigam sobre isso. Isso repete outras vezes. E tudo porque, se você não se identifica com a cruz, você não se identifica com o Cordeiro de Deus. E se você não se identifica com o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus morre dentro de você. E quando o Cordeiro de Deus morre dentro de você, nada mais sobra, além de orgulho, que é a mais alta expressão de anjos caídos dentro de você. Posso continuar? Posso ou não posso? Então o que nós precisamos trazer luz nessa noite? Você sabe o quanto de Cordeiro de Deus está em você, pela forma que você se relaciona e vive o princípio uns aos outros, conforme a palavra de Deus diz que nós devemos viver. E aí, a nossa humildade diante de Deus só tem valor se ela nos prepara para revelar Cristo, através da humildade que Ele veio nos ensinar e aplicar no nosso coração. Só se revela como Cordeiro de Deus quem do Cordeiro de Deus aprendeu a ser manso e humilde de coração. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Fala aí, seja bem-vindo, manso e humilde, ao nosso lar. Fala. Seja bem-vinda, mansa e humilde. Tem gente que deve pensar assim: como que eu vou ser manso e humilde com essa pessoa? Que só funciona na paulada, né? Só funciona no tranco. Então veja bem, repita isso: a humildade é a beleza da santidade. A principal marca da santidade falsificada é a falta de humildade. Toda
toda santidade com selo de falsificado é aquela que é desprovida de humildade. E todo aquele que busca a santidade precisa vigiar, a fim de que não aconteça que inconscientemente o que foi começado no Espírito não seja aperfeiçoado na carne. E o orgulho rasteje onde a sua presença é menos esperada em áreas da sua vida. E você sabe que o Espírito Santo, com o orgulho da santidade, pode ser anulado em você. Quem é que entende que a obra do Espírito Santo é muito importante na sua vida? Então entenda isso. O orgulho da santidade sufoca o Espírito de Deus. O orgulho da santidade menospreza o Espírito Santo de Deus. O orgulho da santidade ignora o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Quem quer saber? Porque só o Espírito Santo é que pode convencer o homem do pecado, da justiça. O orgulhoso acha que ele é o Espírito Santo. Acha que é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele faz isso, ele quer ser melhor que o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, João capítulo 16, o verso 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então fala para quem está do seu lado, pode parar com a panelinha de julgamento, seja onde ela estiver, seja panelinha de cunhados, de sogras, panelinha de família. Pela intensidade que você vê alguém falando do outro, você sabe o quanto que este anula a obra do Espírito Santo. Se você fala mal de alguém, você anula a obra do Espírito Santo. Se você julga alguém, você anula a obra do Espírito Santo. E isto são anjos caídos operando dentro de você. Por que quem trafega nesse lugar do orgulho da santidade anula a obra do Espírito? Porque só o Espírito Santo é quem regenera o homem caído. A palavra de Deus nos afirma em Tito capítulo 3, o verso 5: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Não se glorie da nova vida que você tem e da santidade que você tem, porque se você está em Cristo hoje, é obra do Espírito Santo. Se você foi lavado, se você foi remido, não foi pela sua força, mas foi pelo que Ele fez na cruz, e graciosamente derramou o Espírito Santo sobre a sua vida. Por que que o orgulho da santidade anula a obra do Espírito? Porque só o Espírito Santo é quem nos santifica. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 13 nos diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Repita isso: obra santificadora
do Espírito. Se você se acha mais santo que alguém, acredite, não é o Espírito Santo que te leva para esse lugar. Porque você sabe que todos que estão no processo de tornar-se semelhante a Cristo é obra desse processo de santificação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Quando você vê alguém, você fala mal desse alguém, você está criticando não esse alguém, você está criticando a obra que o Espírito Santo está fazendo na vida desse alguém. Cuidado, meu irmão. Cuidado com isso. Você não sabe com que gemido inexprimível o Espírito Santo está intercedendo por quem você julga, por quem você fala mal, por quem você condena, por quem você compara, por quem você se sente no direito de dizer que é joio, de dizer que é bode. Mas a Bíblia diz que só o Senhor Jesus, no grande dia, vai separar o joio do trigo e os bodes das ovelhas. E ei, não vou falar. Jesus disse que é para cuidar, não com um pastor vestido de lobo. Ele diz para cuidar com um lobo vestido de ovelha. Consegue entender isso? O lobo muitas vezes parece ovelha, anda com ovelha, se veste como ovelha, frequenta lugares que ovelha frequenta, mas por ser lobo, o que impera é o orgulho, e junto com o orgulho, os anjos caídos que têm domínio sobre essa vida. Você está entendendo isso? Quem está diz amém. Amém. Ótimo. Então por que o orgulho da santidade anula a obra do Espírito? Porque primeiro, só o Espírito Santo convence do pecado. Segundo, só o Espírito Santo regenera. Terceiro, só o Espírito Santo santifica. Mas em quarto, só o Espírito Santo faz do meu e do seu corpo o seu templo. Repita isso: o meu corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, mas foram comprados por alto preço? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Repita isso: o meu corpo não é lugar para anjos caídos. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Por que o orgulho da santidade anula a obra do Espírito? Porque você ignora a intercessão mais poderosa da face da terra. Só o Espírito Santo é nossa intercessão. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo é meu intercessor. Você consegue entender isso? Se o Espírito Santo está intercedendo por você,
quem pode ser contra você? Se o Espírito Santo é quem te assiste nas suas fraquezas, o que é o orgulho da santidade diante do poder supremo da humildade? Repita isso: o Espírito Santo é o poder supremo da humildade. O orgulho da santidade anula a obra do Espírito, porque só o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Repita isso: o Espírito Santo é quem é a garantia da minha herança, que pertence a Deus, para o louvor de sua glória. A garantia da sua salvação não está no seu mérito, não está na sua força, não está no orgulho da sua santidade. Você só está de pé porque a misericórdia de Deus te sustenta através do seu Espírito. Mas acredite, tem gente que acha que está de pé, mas já caiu faz uns dias por causa do orgulho. Só não sabe o quão caído já está por causa do orgulho. Quem cai por causa do orgulho é o último a saber. É tipo Sansão. Dalila já tinha cortado o cabelo dele, ele já tinha pedido as suas forças, e ela diz: Sansão, os filisteus estão vindo. Não se preocupe, Dalila, eu vou dar um jeito como sempre. Só que a unção de Deus tinha ido embora, e ele foi o último a saber que a unção de Deus havia ido embora. E o que matou a unção de Deus em Sansão não foi Dalila. O que matou a unção de Deus em Sansão não foi o corte de seus cabelos. O que matou a unção de Deus em Sansão foi o orgulho. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Por que essa cara de assustados então? Fala para quem está do seu lado: relaxa. É para o seu bem. Vai lá, fala aí: é para o seu bem. Vai ficar legal. Para concluir, o orgulho da santidade anula a obra do Espírito, porque só o Espírito Santo é fonte de poder e vida abundante na vida do ser humano. João capítulo 7, verso 37 ao 39. Abra sua Bíblia nesse texto, que esse eu quero que você grife, porque é dele que eu quero que você beba e se alimente para a honra e a glória do Senhor. João 7, verso 37 ao 39. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então veja bem, a palavra de Deus está dizendo que no seu interior vai fluir um rio de água viva.
E esse rio de água viva só é possível porque a obra do Espírito Santo é a manifestação do Cordeiro de Deus que está vivo dentro de você.